Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos por estar na tua casa, por esse tempo de comunhão, de louvor e adoração, e também agora pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, fale conosco, nós precisamos dela. Ela é a nossa luz, é o nosso alimento, é a verdade que nos enriquece, que nos alimenta, é a verdade, ó Deus, que nos guia no caminho da tua justiça, da tua direção. É no nome de Jesus que nós oramos a Deus. Amém. Mateus 21, versículo 28 diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém, queridos? Mais uma vez, nós temos um texto em que Jesus confronta os religiosos. Os religiosos, eles estavam seguros de que estavam vivendo o propósito de Deus para a vida deles. Jesus mostra o perigo da religiosidade e o engano letal da religiosidade. Então eu penso que, num primeiro momento, se você vem sempre à igreja, se alguém te perguntar se você pratica uma religião, você vai dizer que sim. Se você pratica uma religião, então você é um religioso. Se você é um religioso, tem muita coisa de Jesus ensinando contra os religiosos. Como é que a gente entende isso? Se os religiosos da época, eles praticavam a religião que Deus ensinou no Antigo Testamento na lei, por que Jesus agora fala que eles são filhos do inferno? Porque Jesus diz que se eles não se arrependerem, de modo nenhum eles escaparão. Você conseguiria explicar para alguém como congregar numa igreja, servir a Deus, sem ser religioso? Como é isso possível? Porque quando a gente fala da religião e frequenta uma igreja, parece que a gente está sendo hipócrita. Nós estamos aqui sempre, portanto, isso é frequentar uma religião. E se somos religiosos, ou pelo menos é assim que as pessoas nos veem, e às vezes aceitamos, como que a gente explica isso? Que obedecer a Deus e servir no seu reino ou no reino dos céus não tem nada a ver com uma religião da terra. Este é mais um dos ensinamentos de Jesus que é muito importante para a nossa vida de comunhão com Deus. Porque a religião, ela é algo muito perigoso. Quarta-feira nós estudamos uma mensagem aqui falando que a religião, ela estrangula a comunhão com Deus. A religião é nociva. Você já ouviu falar que toda religião é boa? Você já deve ter ouvido também falar que nenhuma religião presta. Mas o correto é dizer que toda religião é um perigo. Ela é muito perigosa. Por quê? Jesus vai nos ensinar nesse texto que o fato da pessoa ser religiosa, isso produz nela um sentimento, uma compreensão, uma ação em reação a ela mesma, aos outros e a Deus, que
tira Deus do foco. Religião vem do religare. A princípio, religião teria que religar o ser humano com Deus. Mas as religiões falharam no propósito de religar o homem com Deus e passaram a religar o homem com ela mesma. Então, em vez de você obedecer a Deus, a religião quer que você obedeça a ela. E logo, toda a glória que você daria a Deus, você acaba dando a ela. E aí você cumpre um monte de coisas, pratica um monte de coisas e não tem Deus. Fica só com a religião. E a sua comunhão fica a nível de religião e desconhece a Deus. Então, um religioso tem uma produção dentro dele, pelo fato dele ser um religioso, alguém que se interessa por Deus, quer se religar com Deus, está com a mente focada em Deus, está buscando a Deus. Esta compreensão que ele tem de ser um religioso produz dentro dele esse mal assintomático da convicção de que ele é aceito automaticamente por Deus por ser um religioso. Porque se ele, como religioso, não é aceito, então quem é? Isso é natural. Eles se bastam, eles vivem o engano num nível máximo, difícil de ser resgatado, porque religiosos dificilmente se arrependem. Religiosos dificilmente vão confessar que estão na direção errada. São religiosos, são praticantes. Eles não se arrependem. Para a gente ter uma compreensão melhor, a mesma coisa acontece com o rico, com o famoso, com o belo, com o forte, com o egoísta. Uma pessoa muito rica, a riqueza produz nele um modo de ver, viver e sentir a vida em relação a ele mesmo, aos outros e a Deus, que dificilmente ele vai se arrepender de ser rico. Da mesma forma, o famoso, a fama produz isso nele. Gera essa química na sua existência. E ele, com a sua fama, passa a ver, sentir, perceber e reagir à vida de uma forma que leva a viver um verdadeiro engano em relação a Deus. Isso tem a ver com ele. Mas dificilmente um famoso vai se arrepender de ser famoso. Da mesma forma o belo, da mesma forma o forte, da mesma forma o egoísta, ele não vai se arrepender facilmente. Eles se bastam, eles vivem esse engano em alto nível, em nível máximo, de difícil resgate. Por isso, Jesus coloca de um lado os religiosos e de outro lado ele coloca os pecadores, meretrizes e publicanos. Pecadores. O que é pecador? Pecador é pessoa que sabe o que está vivendo, fazendo, praticando. É pecado, mas mesmo assim faz. Vive e pratica. Assume as consequências. Assume o ônus. Assume a responsabilidade dos seus atos. E além dos pecadores, Jesus ainda enumera as meretrizes. E depois delas ele coloca os publicanos, que é o nível pior de pecadores, o nível mais baixo de pecadores. Que além de ser pecador, ele ainda é traidor da sua própria nação, que eram os judeus que cobravam imposto dos judeus para Roma. Então, sendo judeu, ele vai contra o seu próprio povo em benefício daqueles que os hostilizam. Enquanto que o religioso, ele está lá entre aqueles que têm o mal assintomático da convicção. Eles são convictos de que são aceitos por Deus. E nada vai demovê-los disso. Ou dificilmente. Já os pecadores, as meretrizes e os publicanos, eles são portadores da convicção da rejeição divina, porque já sabem que são pecadores, que são meretrizes, que são publicanos. Portanto, eles são conscientes da rejeição divina. Portanto, eles sobrevivem a um engano menor. Daí, ter um maior número de convertidos nessa classe. Porque eles estão sempre prontos ao arrependimento, o que não vai acontecer com o religioso. Mas os pecadores, meretrizes e publicanos estão sempre prontos, se a graça raiar ou se eles souberem que tem oportunidade, de aceitarem o arrependimento e mudar de vida. Então, queridos, para a gente entender rapidamente esse texto, vamos definir como religioso aquele que conhece, que pratica
que obedece qualquer religião. Religião é um conjunto de normas, de dogmas, de cerimônias, de regras que é imposta aos fiéis, e quem pratica isso, ele pratica uma religião, portanto, ele é um religioso. A religião, ela se coloca entre Deus e os homens, e ela vai dizer para os homens o que eles devem fazer para que eles sejam aceitos por Deus. Falhando miseravelmente na sua missão, ela agora adoecida, ela quer que as pessoas obedecem ela. Conjunto de normas, de dogmas, de práticas. E a pessoa, quando se vê capaz de cumprir com essas normas, ela fica feliz, porque ela é religiosa, ela atende os anseios da sua religião e, portanto, ela sofre dessa convicção, esse mal assintomático, que leva a pessoa para longe de Deus, para longe da verdade, e ela está convicta. Veja que os religiosos pegavam pedras para atirar em Jesus. Eles matavam os profetas. Eles rejeitavam o próprio Deus. Não tinha argumento, não tinha conversa. Eles estavam certos que Deus estava do lado deles, ainda que Deus viesse contra. Uma cegueira brutal. Trevas densas. O que provocou isso? Rejeição a Deus? Não, religião. Como que a instituição que tinha a missão de religar a pessoa com Deus levou ela para tão longe de Deus? E como nós vamos responder a nós mesmos que aquilo que praticamos não é religião? Como entender isso? Para não sermos religiosos. Então nós vamos ver Jesus ensinando que o seu evangelho, o amor de Deus e a ação do Espírito Santo liberta o homem de toda sorte de engano, em qualquer nível, inclusive do engano religioso. Uma pessoa, quando conhece a verdade do Evangelho, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e é alvo da ação do Espírito Santo de Deus, ela é liberta de qualquer sorte de engano. Seja da riqueza, da fama, da beleza, da força, do egoísmo, da religião. Engano em qualquer nível. É o que diz a palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeiramente livres? Porque existem os falsamente livres. Não é livre de verdade. Parece livre, mas ele não é livre. Então, queridos, alguns textos para a gente fundamentar esse ensinamento de Jesus. Lucas 18, 9 a 14, tem ali uma parábola, conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. Os irmãos conhecem a parábola. Talvez você não tenha percebido que fariseu e publicano é uma parábola dos extremos. Porque fariseu é o que se tem de melhor na terra em termos de religião. Se o objetivo da religião é religar o homem com Deus, vamos dizer que os que chegaram mais perto disso foram os judeus, que tinha dogmas cerimoniais, ordens, profecia, lei, exatamente para levar o homem com o sangue do animal lá no Santo dos Santos, através do sumo sacerdote, para interceder por Deus. Portanto, o fariseu, ele é o representante aqui daquilo que se tem de melhor na terra em termos de religião. E o publicano, ele é o representante daquilo que se tem de pior na terra em relação a Deus. Ele é judeu, ele abandona a sua prática religiosa, ele abandona a sua cidadania e ele se coloca contra o inimigo para escravizar o seu povo. Tanto é que ele é citado separadamente de pecadores e publicanos. Quer dizer, tem um degrau abaixo ainda de pecadores. Tem os publicanos. É o rodapé. E Jesus, na sua parábola dos extremos, ele diz que, para mostrar o engano, no seu mais alto nível, para que ninguém se confunda em relação a Deus, não deixar os intermediários te tirar do foco, ele falou: olha, foi os dois no templo adorar a Deus. Está lá o fariseu, está lá o publicano. No fim da parábola termina assim: olha, o publicano foi aceito na presença de Deus e foi justificado. E o fariseu,
que jejuava 2 vezes por semana, o fariseu que dava dízimo, o fariseu que não roubava, o fariseu que não prostituía, o fariseu que nem sequer andava com gente ruim, foi rejeitado. Não foi aceito. E aí como é que você entende isso? E agora? Se Deus não aceitou o culto do fariseu é um exemplo de religião. O dízimo está na lei, não roubar está na lei, não prostituir está na lei, ele está cumprindo tudo certinho. Então, religiosamente falando, nós teríamos que dizer, não, o publicano tem que ser rejeitado e o fariseu tem que ser aceito. Socialmente falando, está tudo errado. Quem tem que ser aceito é o fariseu, o publicano tem que ser rejeitado. Imagine se fosse você ou eu, esse religioso. Você que se esforça para cumprir a lei de Deus, para fazer tudo certinho, e pratica, e de repente você vai lá no templo para adorar, quem está do seu lado? Um imundo publicano. Você vai dizer, não sei nem o que ele está fazendo aqui. Esse tipo de gente que é aqui. Aí depois de adorar, você fica sabendo que ele foi perdoado e entrou no céu, e você não vai entrar no céu não. Aí nós vamos perguntar, mas o que foi que eu não entendi? Como é que foi que eu não percebi? O que está ensinando aqui que eu fiz errado ao longo da minha vida? Então essa parábola dos extremos, Jesus está mostrando ela, ensinando ela, é uma parábola cuidadosamente montada, porque ele está sendo interpelado pelos principais dos religiosos. Jesus está querendo falar para eles que o mais importante é a comunhão com Deus do que as práticas humanas. Que o que o homem precisa é Deus. Se ele não tiver Deus, se ele não conhecer Deus, se ele não obedecer Deus, se ele não se encher de Deus, não adianta ele se encher do resto. Se ele tiver pouco de Deus, quanto mais ele tiver do resto, pior. Não adianta ele criar coisas e fatos que vai causar nele aquela sensação de que ele é o máximo. Jesus falou assim, olha, o fariseu orava de si para si mesmo. Ele estava feliz com o desempenho dele. Ele estava feliz com a prática dele. Ele estava feliz com aquilo que ele fazia. Portanto, ele nem precisava de Deus. Ele estava feliz com a religião. Vazio de Deus. Mas cheio de dogmas, cheio de ordenanças, cheio de práticas. Mas não conhecia Deus, não obedecia a Deus. Por isso Jesus várias vezes denunciou, falou, olha, vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são seguidores de Moisés. Se fosseis, vocês entenderiam o que eu digo, porque eles me adoraram e me serviram. Vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês não estariam com pedras nas mãos. A religião fez um estrago dentro de vocês. A religião tomou o lugar de Deus, a glória de Deus, tudo aquilo que é devido a Deus, ocupou o lugar de Deus e colocou Deus para longe de vocês. E eles não conseguiam perceber o engano. Quando Jesus quer revelar esse engano em alto nível, ele está dizendo, olha, para ninguém confundir, entenda que se apresentar diante dos homens, se apresentar diante dos outros e se apresentar para o seu próprio julgamento é uma coisa. Agora, quando você vai se apresentar diante de Deus é outra. Você se aprovar, alguém te aprovar, a sociedade te aprovar é uma coisa. Agora, para você ser aprovado por Deus, ou aceito por Deus, você precisa fazer as coisas do jeito de Deus, que é bem mais simples. Bem mais simples do que aquilo que a religião impõe às pessoas. Então o reino de Deus é um lugar onde a gente serve a Deus com muito mais tranquilidade, com muito mais liberdade do que no reino da religião. Mas como nós temos desde a queda a sensação clara de que estamos em pecado diante de Deus, parece que nos punir com ordenanças e obrigação é uma coisa que nos faz bem e produz um sentimento de aceitação diante de Deus. Então Jesus disse, olha, entrar no templo é uma coisa, praticar os pecados, sentir que é aceito, sentir que é rejeitado, cada um tem o sentimento de acordo com a vida que ele escolheu para viver. Quando você for colocar-se diante de Deus, aí é diante de Deus.
E eu não estou falando diante de um Deus. Se você for pagão, esquece o que eu estou dizendo. O paganismo tem deuses que não são deuses, criados pelos homens, que nada podem, que nada fazem. Mas eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo pode, e é um Deus que olha para a tua vida e não adianta você falar qualquer coisa, Ele sabe tudo. Não adianta você se desculpar de qualquer coisa, Ele sabe tudo. Portanto, Deus sabia da religiosidade do publicano, Deus sabia da religiosidade do fariseu, e o fato que diante de Deus os dois estavam em falta, os dois eram dois miseráveis pecadores, cada um com o seu nível de engano, um no seu nível de rejeição e o outro no seu nível de aceitação. Alta rejeição e alta aceitação. Porém, quando eles foram falar com Deus, um deles apelou para a sua misericórdia. Falou: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E porque ele apelou para a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é a graça ao miserável, aquele que não tem direito. Misericórdia é quem apela para alguma coisa que ele não pode apelar por justiça. Ele não tem direito do que ele está pedindo. Ele é publicano, ele sabe que ele é publicano, ele é pecador, ele sabe que ele é pecador, ele é indigno, ele sabe que ele é indigno, portanto ele não tem mérito, ele não tem justiça, ele não tem ninguém por ele, só tem uma coisa que pode lhe valer, é o amor de Deus e a sua misericórdia, é para ela que ele apela, e ela está disponível, ele alcança, e a Bíblia fala que ele voltou justificado. Aí você pode imaginar na cabeça de um religioso como é que Deus aceita o culto de um publicano e rejeita um culto de um fariseu. Um segundo texto para você entender melhor. Mateus 21, 32, nós temos aqui a parábola dos dois filhos. Aí Jesus, para ensinar, ele está debatendo novamente com os religiosos, ele diz assim, olha, um pai tem dois filhos. Jesus está dividindo a humanidade aqui em dois tipos de pessoas. Se você não pertence a um, você pertence ao outro. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Em outros lugares, ele divide a humanidade em dois tipos de gente. E ele falou, e o pai tem dois filhos. E ele disse para um assim, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse, tudo bem, eu vou. Mas não foi. E o segundo fez o contrário. Falou, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. A humanidade aqui dividida em dois filhos de Deus, os que se arrependem obedecem, os que não se arrependem não obedecem. E fala para ele trabalhar na vinha. Isso tem a ver com os que entram no reino. Tem a ver com aqueles que falam, mas não fazem. E tem a ver com aqueles que falam, mas se arrependem. E Jesus estava dizendo que aqueles que disseram sim, mas depois não foram, são os religiosos. Que Deus encontrou eles em algum lugar e falou, vem para o reino. E eles falaram sim, mas depois não foram. Não foram fazer o quê? Não foram trabalhar na vinha, para produzir os devidos frutos ao Senhor da vinha. E os outros que disseram não, são os pecadores. Aqueles que disseram, não quero Deus, eu vou pecar, eu vou viver minha vida, eu sou pecador mesmo, sou meretriz mesmo, sou publicano mesmo, essa é a vida que eu escolhi, é isso que eu vou viver. Disseram, não quero. Deus, vinha, reino, servir, culto, não quero. Não é para mim. Mas depois se arrependeram e foram. E aí Jesus pergunta, qual deles? Qual dos dois você acha que fez a vontade do seu Senhor? Responderam os religiosos. O segundo. Falou assim, olha, por isso os pecadores vos precedem no reino dos céus. Eles disseram para Deus primeiramente não, mas depois pensaram bem, se arrependeram, foram chamados ao arrependimento, e se arrependeram e foram trabalhar na vinha. Eu poderia contar 10 parábolas, 20 ensinamentos. Em todas elas, o nosso sentimento de religioso é que nós vamos estar do lado que fez a coisa certa. Jamais nós vamos nos colocar como o filho que disse, vou, e não foi. Jamais nós vamos nos colocar do lado de um fariseu arrogante, que
olhou para o publicano e falou assim: olha, eu nem como com esse tipo de gente. Eu nem como, nem comungo. Não tenho nem papo com esse tipo de gente aí, Senhor. Eu vivo longe disso. Eu sirvo o Senhor, eu estou na tua casa, na tua lei, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu congrego, Aí, pela segunda vez, eu poderia ler uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, tudo nos evangelhos, e nós vamos dizer, Jesus falando para nós: olha, você está do lado errado. Porque eu vim chamar pecadores, eu não vim chamar justos. Está dizendo que a gente tem que ser como eles? Não. Está dizendo que tanto eles, os religiosos, quanto os pecadores, estão na mesma situação. Se eles não conhecerem a Deus, qual é o servo que Jesus está louvando aqui? Aquele que ouviu a voz de Deus para trabalhar na sua vinha e obedeceu. Ele ouviu e no primeiro momento falou: não, não quero, mas depois ele se arrependeu, foi chamado de arrependimento, se arrependeu e obedeceu. Tudo tem a ver com a obediência ao Evangelho. Qual é a vinha de Deus na terra hoje? A vinha de Deus na terra hoje é todo o trabalho que nós fazemos para Deus, cujos frutos é dele. O nosso culto é um culto que nós oferecemos a Deus. É um fruto bom? Depende, se você é um religioso ou um publicano. Hoje alguém reclama do culto, fala: pastor, tem um monte de gente no culto que fica mandando no WhatsApp, usando o celular. O que eu faço como diácono? Eu falo: olha, se a pessoa não obedece pai e mãe, também não vai obedecer diácono. Se ele não obedece diácono, é porque ele não obedece a Deus. Se ele não obedece a Deus, ele vai obedecer a quem? O culto é a quem? A Deus. Mas trabalhar na vinha Você pode imaginar que numa vinha tem todo tipo de serviço na vinha para que ela dê o melhor dela. Cuida-se da cerca, se cuida das folhas, cuida dos detalhes, cuida da qualidade, porque o dono da vinha nos mandou trabalhar nela. E às vezes os nossos serviços são ruins, porque as pessoas não têm dificuldade em frequentar a religião, elas têm dificuldade em obedecer a Deus. Elas não têm dificuldade de obedecer ordenanças humanas. A dificuldade está em obedecer a Deus, quando fala assim: olha, temer ao Senhor teu Deus, honrar ao Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque as pessoas andam no culto, porque as pessoas fazem isso, porque as pessoas não reverenciam, porque elas não conseguem obedecer a Deus. Elas entendem que igreja é uma coisa que não tem nada a ver com Deus, é uma religião para a gente praticar. E se nós formos filhos da religião, nós estamos perdidos. Estamos perdendo o nosso tempo, nosso ajuntamento, nosso louvor, a nossa vida, no dia a dia. A vinha, ela é um reino, não é uma religião. Tanto é que no Antigo Testamento tinha o templo. Por que no Novo Testamento não precisa mais de templo? Porque no Antigo Testamento tinha o templo, porque Jesus não tinha morrido pelo homem, e, portanto, o homem, para ser aceito por Deus, ele tinha que oferecer o sacrifício de animais, mas ele também não poderia oferecer o sacrifício de animais. Tinha que o sacerdote fazer isso por ele. Então ele ia lá para o sacerdote fazer isso. Uma vez que Jesus agora ofereceu o sangue dele por todos, e agora você não precisa mais ir no templo, porque você é o templo, o Espírito Santo de Deus habita em você, então onde você estiver agora é reino de Deus. Então você vivendo uma vida justa, você dando testemunho, você testemunhando Jesus, você glorificando a Deus com as suas boas obras, isso são frutos da vinha para Deus. E por que você faz isso o tempo todo, todos os dias? Porque você está obedecendo a Deus. Se alguém perguntar: por que você faz isso? Qual é a tua religião? Isso não tem nada a ver com a minha religião. Eu sou honesto, eu perdoo, eu amo, eu sirvo, eu contribuo, eu faço bem, eu louvo, eu adoro, eu sou feliz, eu tenho esperança. E se alguém perguntar: que religião boa? Não tem nada a ver com a minha religião. Isso é porque eu obedeço a Deus. Isso tem a ver com Deus. Nunca foi entre nós. Foi sempre entre Ele. Vai trabalhar na minha vinha. A igreja primitiva, quando alguém entrava nela,
para trabalhar na vinha, ele tinha que correr o risco de dar a sua própria vida. Hoje a vinha de Deus está tão bagunçada, que as pessoas não dão a vida, eles não dão nem um celular por 2 horas. Eles não dão nem reverência por 2 horas. Eles não dão nem ouvido. Aí você fala, pastor, mas é a minoria. É isso mesmo, graças a Deus por isso. Mas tem lugar que já é a maioria. Não, queridos, o nosso encontro tem a ver com Deus. Nosso ajuntamento, onde eu fui nascido e criado, foi muito longe de onde você foi nascido e criado. A sua educação não tem nada a ver com a minha. Meus pais e seus pais não se conheceram. Por que nós estamos juntos aqui hoje, toda semana? Isso tem a ver com Deus na nossa vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus na sua vida, você não estaria aqui. Fomos agrupados aqui pelo Espírito Santo de Deus, porque fomos chamados para obedecê-lo e trabalhar na sua vinha. Vamos dizer sim e vamos obedecer? Ou vamos dizer sim e não vamos obedecer? Jesus está dizendo, a humanidade está dividida em 2 tipos de gente, aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus. Entre os que não obedecem a Deus, estão as pessoas que elas obedecem a si mesmas, ao seu código de ética, às suas religiões, às suas convicções, às suas religiões, mas elas não conseguem obedecer a Deus. Elas vão dizer para Deus, olha, eu não consigo obedecer o Senhor, mas convenhamos que a minha religião não tem nada igual. Foi o que eu disse, quanto mais pior. Eu quero apenas citar para vocês mais um texto que eu li aqui quarta-feira, Marcos 9:10, quando Jesus estava comendo na casa de um publicano, aliás, um ex-publicano, Mateus. Mateus era publicano, Jesus chamou ele, vem e segue-me, ele seguiu, e ele ficou feliz de seguir Jesus, e tinha outros publicanos que seguiam Jesus, e como Mateus já era do meio dos publicanos, ele deu um banquete na casa dele, chamou Jesus, portanto a casa estava infestada de publicano. Era a casa de Mateus, ele era publicano até ontem, cobrador de imposto. Agora ele seguiu Jesus, deixou a coletoria, deu um banquete, está cheio de publicano. E quem está lá na casa onde Jesus está? Os publicanos. Aí vai servir a comida, quem está à mesa? Os publicanos à mesa. Isso para os fariseus era algo inaceitável. E eles com repúdio disseram, vosso mestre come com pecadores? Vosso mestre come com pecadores? E aí Jesus vai dizer para eles, olha, nem sempre aquilo que você está vendo com seus olhos é o que é de fato. Você está olhando para o que está acontecendo aqui com o seu olhar de religioso, com o seu olhar de fariseu, com o seu olhar de egoísta, com o seu olhar de quem já se acha totalmente aceito e salvo. Você não sabe que você ainda está miseravelmente perdido. Enquanto você está olhando para esta reunião e vendo uma coisa assustadora, o Cristo que vocês dizem que é o Cristo comendo com pecadores, Jesus sendo o Cristo falou, sabe o que eu estou vendo aqui? Um encontro de médico com doente. E fez uma revelação bombástica, profunda, falou assim, olha, eu vim para eles. Eu vim chamar os perdidos. Eu não vim chamar justo. Então quem se acha, quem já foi fisgado pela religião e se já se justificou, Jesus está dizendo, não vim chamar você. Você não vai ouvir a minha voz. Não estou te procurando. Por quê? Como eu disse, o religioso, ele se basta, ele vive o engano em alto nível. Falou, então por que você se acha, porque você já acha que está pronto, que está justo, eu não vim te chamar, eu vim chamar os pecadores. E se vocês não querem cometer mais um grande pecado de condenar inocentes, vão aprender o que significa misericórdia quero, sacrifício não. Foi o que nós aprendemos aqui na quarta-feira. O que significa misericórdia quero, holocaustos não. Então, queridos, a nossa obediência a Deus tem a ver com o nosso arrependimento e com o nosso trabalho na vinha. Onde dá o trabalho na vinha? Qualquer lugar, na sua casa, na sua mesa, na sua escola, no seu trabalho. Porque agora, quando Jesus falou que o reino dos céus ele vai ser praticado em espírito e em verdade, eles logo perceberam que eles estavam desobrigados de ir no templo. Mas o templo continuava existindo e agora ele era vivo
e ele estava em qualquer lugar onde eles estivessem. O seu relacionamento com Deus, sua vida de comunhão com Deus, tudo que resultar dela, que tributar honra, glória e louvor a Deus, isso são os frutos da vinha. É isso que Deus colhe. É Deus olhando para a sua vida e falando assim, olha, se não fosse o Espírito Santo na vida dela, ela não viveria isso, ela não faria isso, ela não agiria assim. E aonde está esse reino? Em todo lugar. Tem nada a ver com uma religião. Tem a ver com o Evangelho de Jesus, com o reino dos céus, onde as pessoas produzem frutos para Deus. Não para religião, não para religiosos, não para organizações, não para instituição, mas os seus frutos são dados diretamente a Deus. Enquanto que o religioso está escravizado na obediência de uma prática religiosa, tributando as glórias e honras para uma religião, os do Evangelho de Jesus estão produzindo isso para Deus, que é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Alguém vai dizer, mas na casa com Jesus? É. Onde um pecador deveria estar? Onde tem um Salvador. Onde um médico deveria estar? Onde tem um doente. Portanto, onde você estiver, na sua casa, na sua mesa, na sua firma, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus amigos, por onde você passar, de como você vive, você deve estar sempre obedecendo a Deus. Quanto mais nós tivermos de Deus, menos nós precisaremos de tudo. Menos de dogmas, de religiões, de obrigações. Porque Deus preenche a sua vida, Deus fortalece a sua vida, cura a sua vida, liberta a sua vida, ilumina a sua vida, e essas coisas ficam para trás. Agora, quanto menos você tiver de Deus, mais você vai ter fome de religião. Mais você vai ter fome de práticas humanas. Mais atraído pelo engano você será. Por isso Jesus ensina em muitos textos dizendo, você precisa de obedecer a Deus, é algo direto com Deus. Se nós não tivermos uma conexão, um relacionamento, uma obediência que tenha a ver entre nós e Deus, você e Deus, esse é você com Deus. E por que você vai na igreja? Porque lá onde a gente adora a Deus. A minha ida lá tem a ver com Deus. O meu louvor tem a ver com Deus, a minha obediência tem a ver com Deus, a minha contribuição tem a ver com Deus, e tudo que eu faço lá tem a ver com Deus, porque se não fosse por Deus, eu não iria mais lá, eu não voltaria mais aqui. Nunca mais, nem um dia. Porque para a gente viver em sociedade, a gente não precisa de invocar o nome de Deus. Mas quando o assunto é reino dos céus, Jesus vai nos ensinar, olha, cuidado com a religião. Ela é perigosa, ela vai gerar dentro de você uma sensação de já salvo, uma convicção de plenamente aceitável. Por causa de Deus? Não, por causa dela, ela é boa. Ela não te religou com Deus, ela te religou com ela. Ela impediu você de servir a Deus, ela colocou você para servir a ela, ou servir a você mesmo, ao seu ego, ou à sua fama, ou ao seu dinheiro, ou qualquer outra coisa. São coisas perigosas. E num primeiro momento, quase todo mundo tem essa ideia clara de que religião é boa. Toda religião deve fazer algo bom, porque afinal falou religião, falou de Deus, falou de Bíblia, falou de culto, falou de coisas do céu, portanto isso deve ser bom. É Jesus, o mestre. Direto dele que a gente aprende, dizendo não confunda religião com Deus. Porque a religião vai tentar se aproveitar da nossa boa fé, da nossa busca, da nossa sede. Ela vai estar sempre apta para receber aquele que está procurando por Deus, mas não sabe onde Deus está, e vai dizer, é aqui, vem cá que eu vou te falar o que você tem que fazer. E todas elas vão dizer, cada uma dizendo uma coisa diferente da outra, mas todas elas vão dizer, é isso que você tem que fazer para Deus te aceitar. Jesus disse, isso é muito perigoso. Isso é um engano letal e nós devemos ter o cuidado de conhecer o Senhor através do Evangelho e tudo o que formos fazer, fazer em obediência a Ele. Ao ler o Evangelho, ao estudar o Evangelho, você vai saber o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. E tudo o que você for fazer ou deixar de fazer tem a ver com Deus. Deixou de fazer por Deus.
Fez por Deus. Por isso a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Olhe para a sua vida e fala, estou vivendo assim para a glória de Deus. Se você puder falar isso, você está vivendo para a glória de Deus. O que eu estou fazendo, estou deixando de fazer, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se você puder fazer isso, você está trabalhando na vinha e a sua vida são frutos para Deus. Ide e trabalhai na minha vinha. A minha vida e a sua vida deve contribuir para que a vinha fique mais bonita. O meu serviço e o teu serviço, o meu testemunho, o teu testemunho, o que eu faço, o que eu falo, o que nós estamos fazendo e falando e vivendo 24 horas por dia, onde quer que estejamos, faz a vinha de Deus ficar bonita ou feia onde estamos. Agora, onde você está, onde eu estou, onde cada um de nós estivermos amanhã, ou todos os dias, nos próximos dias em que nós estivermos aqui vivendo na face da terra, se o teu trabalho, a tua vida, a tua presença, o teu testemunho, a tua fala, o teu modo de viver, tributar a Deus louvor, honra e glória, isso são frutos da vinha. Isso é você com Deus, para a glória de Deus, em obediência a Deus. Mesmo que você tenha começado dizendo, Senhor, eu não vou. Mas depois o Senhor te chamou ao arrependimento. Ele falou, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Gente que não sabia que estava na direção errada, eu mostrei para eles a direção errada, falei, olha, esse é um caminho de destruição. Vocês não querem se arrepender? Vocês não querem vir? Nós somos aqueles que voltamos da rebelião. Quem lidera a rebelião é Lúcifer. Ele lidera a lista dos desobedientes a Deus, porque desobedeceu desde o princípio. Nós pertencemos aos seguidores de Jesus, que veio encabeçar a lista daqueles que foram obedientes ao Pai. Jesus em tudo obedeceu a Deus. Quando alguém questionava o seu método de obediência, dizendo, olha, está fora da religião, ele dizia, isso tem a ver com Deus. Está fora da vossa religião, mas tem a ver com Deus. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Não faço nada de mim mesmo, não falo nada de mim mesmo. Tudo que falo, tudo que faço é porque eu ouvi e recebi do meu Pai e é isso que eu faço. E é isso que vocês também devem fazer. Amém, queridos? Fazendo assim, nós viveremos como igreja e jamais seremos religiosos. Porque a minha vida e a sua vida, o meu compromisso, o seu compromisso, tem a ver direto com Deus. Nada a ver com a religião. Tem a ver com a nossa obediência a Deus. Portanto, o jeito que você decidiu viver, lembre-se, está fazendo para Deus. É você direto com Ele. Não se engane com a aprovação do ego, da carne e da religião. É direto para Deus. E lembre-se, quanto mais você tiver de Deus, menos você precisará de tudo. Quanto menos você tiver de Deus, mais você vai precisar se encher de coisas. E mais coisas. E isso não basta nunca, somente a graça basta. A minha graça te basta. Quando nós conectamos com Deus, nos encontramos em Deus, aceitamos Deus e vivemos com Deus, termina a busca, termina a procura, termina o desespero, termina a loucura, termina o medo. Acabou. Nos encontramos com a vida, com a reconciliação, com o perdão, com a provisão, com a salvação, com a eternidade. Chegamos. É só vivermos aí. E tudo que vivermos aí é frutos da vinha para o Senhor da vinha. Amém? Enquanto não vivermos aí, a busca não acaba. A loucura compulsiva por coisas da vida não acaba. Mas em Deus a gente se acha, em Deus a gente se encontra, em Deus a gente é achado, em Deus a gente é encontrado, e ali todas as coisas acontecem, porque é o reino dos céus, e assim será para sempre. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Antes de orar, pense comigo. Deus te chamou para trabalhar na sua vinha. A vinha de Deus é o reino de Deus. O tempo todo, todo lugar. Talvez você verá pecadores na sua casa, na sua mesa, no seu caminho, na sua vida.
A religião vai te falar assim: nem se mistura com esse tipo de gente. Mas o Espírito Santo vai dizer: você tem a cura, ele é o doente. Você tem as chaves do reino, abre para ele. Nem tudo é como seus olhos percebem num primeiro momento. Comece a olhar a vida do ponto de vista de Deus. Comece a ver os acontecimentos, as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Antes de dizer isso é isso, pense como é que Deus vê isso. E muitas vezes você vai se sentir no exato lugar que Deus te queria. Você vai ser a pessoa fundamental de Deus, lá onde você está. Você vai ouvir Deus dizendo assim: foi eu que te coloquei aí. Eu queria você aí, para você obedecer a Deus e produzir frutos na sua vinha. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, diante da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu evangelho que nos ilumina, que nos orienta, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. E agora eu oro, ó Deus, por cada vida. Eu sei que o Senhor tem um plano, ó Deus, um propósito elevadíssimo na vida de cada um. Também sei, ó Deus, que o mundo já tentou roubar isso, que as trevas já tentaram abortar isso. Também sei, ó Deus, que a religião tenta roubar isso. Mas hoje, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Venha, Senhor, cumprir o teu propósito na nossa vida, cumprir o teu plano, aquilo que o Senhor tinha no seu coração, ao nos permitir entrar no fantástico mundo da vida, ao permitir, ó Deus, o nosso ingresso no fantástico mundo da criação, que o propósito do seu coração, ó Deus, se cumpra na vida de cada um. Não deixa, ó Deus, nada, absolutamente nada, roubar isso. Que a tua misericórdia, ó Deus, venha sobre a vida de todos. Seu plano, seu propósito sejam fielmente cumpridos, ó Deus, na vida de todos. E o teu nome, Senhor, será para sempre glorificado. Que todos que estão aqui, ó Deus, reunidos neste lugar, sejam chamados e obedeçam, ó Deus, este chamado para te servir na sua vinda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.